O ruído não é problema, pelo menos para Alcinda Azevedo. Porque nós também, olha... Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista Zero, e Nuno Canta, presidente da Câmara Municipal de Montijo, são convidados deste 360. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Francisco, comece por si, porque os ambientalistas têm tentado impedir que esta solução avance. Ela parece estar já... As obras podem começar, na verdade. O que é que pode ser feito para minimizar o impacto deste aeroporto? Bem, as obras não podem ainda começar. É preciso agora o chamado projeto de execução, o chamado RECAP. E, obviamente, haverá um conjunto de contestações, principalmente junto da Justiça em Portugal, porque é essa que é mais célere e que poderá intervir ainda há tempo. Mas a principal questão é que, ao contrário do que a Agência Portuguesa do Ambiente afirmou, o acordo que há entre o Governo e a ANA é para eu começar com 8 milhões de passageiros ano no Montijo e expandir até 42 milhões de passageiros ano a Portela. Portanto, não é um alívio da Portela aquilo que está previsto, mas sim que o aeroporto Humberto Delgado venha a ter muito mais aviões. E, portanto, para nós, a discussão do Montijo é uma discussão que deveria ter sido feita, tal como o acordo que foi feito entre o Governo e a ANA em janeiro de 2018 e o memorando de entendimento de 2017, deveria ter olhado para as duas soluções em conjunto e, eventualmente, para outras soluções também, porque esta decisão do Montijo é uma decisão que diz algo muito simples. Primeiro, vamos ter mais 40 anos de aeroporto em Lisboa, onde já ultrapassamos toda a legislação. Segundo, no Montijo, um aeroporto muito maior. Porque um aeroporto, claro, um aeroporto muito maior, com muito mais movimentos, etc. Vamos ter um aeroporto no Montijo, numa área efetivamente problemática do ponto de vista de conservação da natureza, com impacto não no concelho do Montijo, do ponto de vista do principal problema, que é o ruído, porque esse vai ser ou no Val da Amoreira ou na Baixa da Banheira, e aí Concelho da Moita, ou no Lavradio, Concelho do Barreiro. E, portanto... por muito esforço que nós façamos, este balanço que nós queríamos, esta análise integrada que nós queríamos que fosse feita, não teve lugar. E Mas deixe-me só perceber, porque na sua opinião o que era preciso era uma solução que retirasse o aeroporto da Portela. Mais cedo ou mais tarde. Realmente é o único aeroporto no centro de uma cidade a ultrapassar os limites de ruído, com problemas de qualidade do ar, de ordenamento do território. E, por outro lado, também há que reconhecer que o estudo que foi feito para o aeroporto de Montijo tem falhas, tem lacunas efetivamente graves que, obviamente, só a pressão política e não o tempo, porque os alertas foram mais que suficientes, levaram a esta decisão. Por exemplo, o aeroporto, a avaliação de impacto ambiental, não faz contas às emissões de gases de efeito estufa associados aos movimentos totais dos aviões na Europa e mesmo na zona local também essas contas estão erradas. Já vamos explorar o que é que neste parecer podem ser as fragilidades até que as associações ambientalistas tencionam explorar, acreditando que conseguem por aí ganhar algum tempo contra esta decisão. Do ponto de vista do Montijo, são só notícias positivas as duas? Sim, ultrapassado que está esta questão da avaliação de impacto ambiental, como é evidente, que foi sempre uma questão que colocámos desde o início, como um elemento fundamental para a transformação da base aérea número 6 do Montijo numa base civil que possa ter voos civis. Efetivamente, foi sempre uma das questões que nós colocámos à cabeça, já com o anterior governo até, em 2014. Recordo-me eu bem dessa questão. E colocámos logo nessa altura uma série de exigências num caderno de encargos do lado da Câmara Municipal do Montijo, onde exigimos que uma das questões era a avaliação ambiental deste espaço através do estudo de impacto ambiental. Eu penso que sobre esta questão, que é uma questão que obviamente os movimentos ambientalistas têm toda a legitimidade para questionar, para dirimir, para discutir, como é claro, eu penso que nesta fase nós temos uma agência portuguesa do ambiente, que eu acredito que é uma instituição capaz de avaliar com seriedade, com independência este estudo e, obviamente, nesse sentido, nós temos uma decisão relativamente a esta declaração de impacto ambiental que nos
garante aquele pressuposto inicial da Câmara Municipal do Montijo. E, portanto, ultrapassado que está este problema das questões de desenvolvimento, no fundo, sustentável, em que nós temos que ponderar o ambiente, em que temos que ponderar as questões económicas e em que temos também que ponderar as questões sociais. E é nesse sentido que a Câmara Municipal do Montijo se coloca, e uma vez ultrapassada a questão ambiental, e portanto que, segundo parece informação da DIA, e eu confio, como disse, nos técnicos, quer nos que avaliam e criticam, mas também naqueles que de algum modo estiveram envolvidos em toda esta decisão, e portanto, a partir desse momento o que nós vemos é realmente um efeito muito positivo do ponto de vista económico e social. E porquê? Porque, obviamente, o aeroporto será um elemento fundamental e motor de desenvolvimento económico para a região, eu diria, não só para o Montijo, é para o Concelho do Montijo, para a região de Lisboa e para o país. Nós estamos, como sabem, bem confrontados com uma decisão já há muitos anos, e o Francisco já há pouco dizia isso, confrontados com uma decisão há muitos anos, de uma decisão da capacidade aeroportuária de Lisboa. Isto é, há uma urgência no país em decidirmos esse assunto. E esse assunto é um assunto que hoje limita o desenvolvimento económico, como disse, do país, da região e também do Concelho. E, nesse sentido, é um elemento fundamental que, porventura, leva a que tenhamos aqui que considerar sempre este elemento económico. Segunda questão, do ponto de vista social. Este grande investimento na região da Península de Setúbal permite duas coisas. Reduzir a assimetria económica entre as duas margens do Tejo. Porquê? Porque nós temos hoje 1/3 da população ativa, de trabalhadores ativos da região da Península de Setúbal a trabalhar em Lisboa, na margem norte. E segundo, temos aqui também um aumento significativo dos postos de trabalho para as populações. Mas atividades ligadas ao funcionamento do aeroporto apenas, não é? Porque isto serão... Não, estamos a falar por padrões ainda muito conservadores, vamos chamar assim. Falávamos de 10 mil postos de trabalho por os tais 10 milhões de passageiros que o Francisco ali falou nos 8 milhões, mas 10 milhões de passageiros era o objetivo, digamos assim, inicial do aeroporto. Bem, a partir daí há um padrão internacional que diz que por cada 1 milhão de passageiros, 1.000 empregos, e portanto seriam 10 mil. Eu até coloco a questão de um ponto de vista mais conservador, dizendo que apenas criamos 5 mil diretos. E portanto serão criados imediatamente 5 mil postos diretos com este investimento. E depois teremos todo um desenvolvimento que não será confinado, e não quero eu mesmo, enquanto Presidente, confinado apenas ao Montijo, mas para toda a região. Vamos dizer, a península da base aérea número 6 do Montijo está apenas a 1 quilómetro da outra península, que é a nossa vizinha, que é a do Barreiro. Com uma pequena travessia em túnel, em ponte, teremos imediatamente o comboio no interior do aeroporto. Vamos falar sobre essas, São questões fundamentais para o desenvolvimento da nossa península. Claro, diz o Francisco e bem, e as associações ambientalistas, eu obviamente não posso discordar, até porque também tenho alguma formação nessa matéria. A ideia é que, evidentemente, há impactos. Claro, temos para isso que há a técnica, há todos os engenheiros do ambiente que são formados para que nós tenhamos as melhores práticas de salvaguarda dos valores ambientais. E eu acho que, neste caso, eu não tenho razão, enquanto Presidente da Câmara do Montijo, para não pôr em causa, porque já não tenho competência técnica para isso, mas não tenho razão para pôr em causa a avaliação que fez a Agência Portuguesa do Ambiente. Vamos então às pois nós temos claro. Temos todos os argumentos quantitativos, científicos, técnicos para pôr em causa a Agência Portuguesa do Ambiente. Acho que fez um mau trabalho. Como digo, é inadmissível, num outro local da Europa, eu ter um aeroporto onde não avalio o impacto nas alterações climáticas, nas suas emissões. Quando falo que estou em emergência climática, é pura e simplesmente inacreditável. Quando eu tenho um aeroporto que não está em nenhum plano de ordenamento do território, é curioso que a Declaração de Impacto Ambiental diz assim, bem, agora decidimos o aeroporto, vamos mudar os planos todos, porque ele não está previsto em lado nenhum. Quer dizer, isto é de um país de loucos. Quando temos a 10ª, dentro das 10 zonas úmidas mais importantes em termos de conservação da natureza, o estuário do Tejo, com milhares e milhares de aves, colocar ali um aeroporto é um risco elevado, não apenas, obviamente, para as aves, mas para os próprios aviões. E portanto, a nossa questão, como digo, é que esse estudo de risco para a aviação, resultante do choque com aves, esse estudo não está concluído. Pois não? Não, é uma das valências que tem que ser também concluída, que aliás isso era dito no estudo de impacto ambiental, bem como agora, durante um ano, vamos estudar também o impacto dos aviões nas aves, para além daquilo que foi feito no estudo de impacto. Portanto, é daquelas coisas que a decisão está tomada, mas vamos ainda continuar a estudar pelo sim ou não para nos limpar a consciência. Bem, a questão crucial aqui é que realmente
Esta opção do Montijo, volto a dizer, que tem um conjunto de impactos que nos parecem muito complicados de ultrapassar, é realmente uma decisão que foi feita à revelia daquilo que era um normal planeamento. Não há um plano de expansão da ANA Aeroportos. Estava previsto no memorando de entendimento de 2017 que esse plano para 2018, 2023 existiria. Se existisse, tinha que haver uma avaliação ambiental estratégica. Tínhamos que discutir isto, não desta forma. E agora eu tenho o aeroporto de Montijo decidido e, portanto, agora é bom que os lisboetas percebam, e quem vive em Loures, que vai realmente apanhar com a expansão da Humberto Delgado nos próximos anos. Há muitos argumentos e queria dizer uma coisa que me parece muito importante. O Sr. Presidente falou da palavra desenvolvimento várias vezes. E económico e social. O sustentável, desculpe, mas a qualidade de vida de quem apanha com mais aviões, com o seu ruído, com os problemas de qualidade do ar, etc., reconheço que não é no caso do Montijo. Como já disse, são os outros concelhos mais adjacentes que estão com o problema. Mas realmente o que é facto é que nós estamos num país onde esta ideia de que eu preciso de mais e mais aviões, de crescer o número de passageiros, que neste momento já estamos no Humberto Delgado com 30 milhões, crescer até 50 milhões, é pura e simplesmente insustentável e uma hipocrisia para quem fala de termos de reduzir as emissões, de termos de ter um turismo que viva melhor com as pessoas. Não é possível construir um aeroporto em nenhum local sem que ele tenha um impacto ambiental. Claro que sim. Claro que sim. Mas, só para que fique claro, há na sua análise uma alternativa menos má do que a Montijo do ponto de vista ambiental, ou devíamos estar a falar de outro tipo de transporte? É porque eu não consigo perceber daqui se acha que devemos desistir. Temos duas possibilidades. Primeiro, efetivamente, nós achamos que não podemos crescer tanto na aviação. Não podemos. Eu sei que todas as pessoas acham que é fundamental nós termos aqui muito mais movimentos, muito mais passageiros. E olham para os ambientalistas, então a nossa economia está em risco. Não, nós precisamos, se calhar, de estadias mais longas. Precisamos de um outro tipo de turismo. As pessoas, temos que discutir realmente se eu quero Lisboa cheia de turistas até mais não, se isso se traduz numa capital verde europeia em que eu quase não falo português ao fim de semana porque só tenho estrangeiros com as ruas cheias. São muitos milhares de milhões de euros que estão associados, sem dúvida. Vimos, aliás, várias reportagens ainda hoje com o Secretário de Estado do Turismo em Madrid a dar estes números, mas é isso que eu quero em termos do futuro de Lisboa e do país. E segundo, pelo menos devíamos ter olhado para os próximos 40 anos, se eu não poderia ter aqui uma distribuição de tráfego diferente, se eu não deveria reavaliar Alcochete, que tem também uma declaração de impacto ambiental, portanto, e que passou, ou para outras localizações. Essa discussão conjunta falhou completamente e mostra como estamos a decidir, como estávamos há 20 ou 30 anos, sob pressão política. O Francisco falava-nos aqui da questão dos PDMs e o que eu lhe pergunto é como é que estes municípios que vão estar próximos deste aeroporto estão preparados para o impacto desta estrutura? Eles vão perder características, vão tornar-se apenas numa plataforma onde está depositado um aeroporto e vão... Eu penso que nós temos com o aeroporto uma grande oportunidade para o desenvolvimento. É claro, esperamos todos nós, e eu compartilho das palavras do Francisco, que evidentemente deveríamos e devemos sempre procurar por um desenvolvimento sustentável. Não é apenas palavras, é claramente assim. E o Montijo, nesse aspecto, em termos de planeamento urbanístico, se um dia quiserem visitar, teremos todo o gosto e mostraremos, digamos, toda a intervenção que temos feito no desenvolvimento sustentável, preservando valas de drenagem superficial dentro da cidade, criando corredores verdes, criando uma série de infraestruturas de adaptação às alterações climáticas. Portanto, nós aí temos matéria já feita, construída, ainda agora estamos a investir cerca de 1.200.000 euros num corredor verde para que essas funções na cidade funcionem. E, portanto, nós quando falamos de desenvolvimento sustentável, sabemos o que estamos a dizer e sabemos o que queremos com o desenvolvimento. Para isso, para ter desenvolvimento sustentável numa cidade, é preciso ter, para além de vivência e de habitação, precisamos ter emprego, precisamos ter trabalho. Não é possível criar uma cidade com coesão sem termos, ao mesmo tempo que temos habitação, lazer, trabalho. E não é possível que grande parte da população, ou daquelas populações daquela região de Setúbal, tenham que todos os dias, no fundo, atravessar as pontes, ou atravessar através de transportes públicos, para virem trabalhar a Lisboa, para terem uma vida digna. Nós temos que conseguir fazer isso na nossa região. É por isso que nós nos batemos por este investimento. Obviamente nos batemos porque é importantíssimo
para nós criarmos coesão dentro do território. E essa coesão advém de muitos fatores que às vezes é esquecido nestes processos, nomeadamente só a questão de que uma mulher que trabalha e que tem os seus filhos e que consegue acompanhá-los nas escolas, porque trabalha e vive na mesma cidade, é um fator de coesão fundamental para as comunidades. E para nós isso é fundamental. Bem, por isso nos batemos por este investimento e por criar empregos na região e na Península de Setúbal. Mas não são propriamente empregos verdes. Claro. Não são, mas também não são propriamente empregos desqualificados. Sem dúvida. E, portanto, nós não estamos aqui, temos que sempre supesar estas questões e temos sempre que tentar encontrar, como eu disse, dentro do equilíbrio do desenvolvimento sustentável, entre os 3 pilares do ambiente, do económico e do social, as melhores soluções políticas para se resolver isso. E, portanto, nós não tivemos aqui, mas de toda a maneira, a Câmara Municipal do Montijo, como disse há pouco, e acreditamos mesmo nesta forma de olhar para a visão estratégica, sempre deixámos, sem qualquer pressão, sem qualquer ação sobre, que a Agência Portuguesa do Ambiente decidisse, no âmbito da sua competência técnica, as questões. E, pelo que eu conheço, o Governo da República fez e teve a mesma atitude. Pelo que eu conheço. E, portanto, efetivamente temos uma decisão perfeitamente independente de uma agência, que deve ser assim, de uma Agência Portuguesa do Ambiente. O Francisco tem dúvidas, e tem a legitimidade para ter dúvidas, e tem conhecimentos para isso. Mas a verdade... O Francisco está a colocar, creio eu, a discussão um bocadinho amontante da questão do Montijo, certo. É outra estratégia. Mas também é verdade que nós não concordamos que a Agência Portuguesa do Ambiente tenha feito uma avaliação correta da conformidade do estudo e das respostas. Para nós, esta avaliação está, no fundo, foi bem desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente, confiamos nela e, portanto, isso garante a nós aquele primeiro princípio que tínhamos, que era de garantir a componente ambiental deste desenvolvimento, um componente. Sabemos que não estamos a tratar de uma economia verde, mas isso também nós temos muito terreno agrícola e que temos muita atividade agrícola, que muitas delas, às vezes, as atividades agrícolas não são verdes. Também são de outra questão. Mas temos muita atividade agrícola no Montijo. O Montijo é ainda o concelho com mais produção agrícola de todo o território de Lisboa. Ora, este aeroporto é fundamental não para nós, para a Península de Setúbal, como questão de empregabilidade para as famílias que, por um lado, não estão desempregadas. Segundo, que têm que vir, infelizmente, trabalhar para a outra margem. É por isso que nós dizemos, e sempre tenho sublinhado... Mas até por causa dessas que todos os dias são obrigadas a atravessar uma das para virem trabalhar, veja. Deixe-me acrescentar aqui uma dificuldade, que é este cálculo de 10 milhões de pessoas por ano. Isto dará, da forma muito grosseira, mais 1 milhão de pessoas a atravessar pontos todos os dias. E os transportes públicos. Porque o aeroporto será baseado, segundo também conhecemos, de toda esta dinâmica de ligação, por isso a Agência Portuguesa do Ambiente coloca como um item importante os transportes públicos. E nós colocámos também, já em 2014, como um item importante a questão dos transportes públicos. E acho que isso deveríamos estar todos a conversar, realmente, com as associações ambientalistas, que é como vamos fazer a travessia do Tejo. A travessia através de shuttle, através de uma série de autocarros, sim, como diz a Agência Portuguesa do Ambiente e bem, que sejam combustíveis verdes e que, portanto, não tenham emissões, no fundo, de dióxido de carbono. No fundo, não sejam combustíveis fósseis. Mas também a questão, por exemplo, dos barcos. Os barcos é importantíssimo. A ligação fluvial do aeroporto à cidade de Lisboa é fundamental. E mais, este aspecto da ligação fluvial é fundamental para a dinamização da navegabilidade do Tejo, mas sabe que é uma questão... Mas todas essas medidas representam uma pequeníssima percentagem daquilo que nós vamos contribuir para o aquecimento global à custa do aumento de voos que vamos ter através do Montijo. E, portanto, nós estarmos a falar de emergências climáticas e de roteiro de neutralidade carbónica, etc., e depois acrescentarmos milhões de toneladas da nossa responsabilidade, bem, mais vale a pena estarmos quietos. Certo, eu compreendo essa posição, mas é uma posição que, obviamente, tem que ser mitigada por questões que têm a ver com plantação de mais árvores, com plantação que obviamente compensar o dióxido de carbono que é produzido através de mais árvores porque são consumidores de dióxido de carbono e, portanto, termos aqui um equilíbrio maior ao nível do desenvolvimento florestal do país, que é uma questão que também está associada a tudo isto. E, portanto, não é possível só dizer assim desta maneira, porque realmente há medidas que podem ser trabalhadas. Por exemplo, a base aérea número 6 do Montijo tem 1000 hectares. Cerca de 600 hectares são de pinheiro manso e montado sobre. E bem, devem ser preservados, como diz a DIA, e realmente a construção do aeroporto será numa zona anexa a essa floresta.
para além dessa floresta, constituir uma barreira acústica para o lado, por exemplo, do Samoco e também do Montijo. Portanto, aqui há questões que eu acho que devemos todos, neste momento, trabalhar para uma questão importantíssima, que é fazermos deste aeroporto uma coisa que eu tenho sempre dito à ANA Aeroportos nas reuniões que tenho. Este aeroporto deve constituir um elemento e um ponto de viragem no que se deve realizar em termos de obra pública ou obra privada, obra pública com fundos privados, para efetivamente mostrarmos como devemos ter um edifício, uma infraestrutura amiga do ambiente. Eu espero que sim, porque a transparência de dados por parte da ANA em Lisboa, etc., é mínima. E, portanto, se seguirmos esse caminho no Montijo... O Francisco Nosso pode garantir que vamos fazer isso. Muito obrigado. Francisco Ferreira, muito obrigada aos dois por terem estado aqui. Muito obrigado também. Obrigado pelo programa. Tenho convidado.